Cleide May. Espero que o estudo de hoje traga a todos nós muitos esclarecimentos, muitas elucidações. Conversando muito com o Ascan, ele tem nos falado da necessidade de esclarecer, de mostrar para a humanidade inteira, não é só para nós, porque, segundo ele, esse trabalho tem sido feito em todas as áreas, em diversas partes do planeta, né? De forma unilateral. Então, o objetivo é mostrar por que nós, em vez de evoluirmos, porque se viemos de capela para cá, para progredir, por que, então, nós ainda continuamos nos demorando nesse progresso? Por que temos retardado tanto o nosso retorno à nossa pátria verdadeira? Para falar a verdade, eu nem quero voltar para lá mais, mesmo que lá seja o paraíso, porque em meu coração, e Jesus sabe disso, eu aprendi a amar esse planeta como se ele fosse meu planeta de origem. Talvez eu esteja falando besteira, porque talvez o meu planeta de origem esteja num estágio evolucional bem melhor, mas nós aprendemos a amar essa casa. Gente, pensa bem. Um proprietário, um empresário, um grande empresário, um empresário que possui inúmeros imóveis, ele resolve construir uma mansão magnífica, com todo o conforto, e ele convida pessoas para morar nessa mansão de graça, sem pagar nada, e mais, ele oferece todos os recursos para essas pessoas. Ele oferece a moradia, ele oferece a proteção, ele oferece os recursos, o alimento, tudo, 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 tudo. E o que essas pessoas fazem? Elas dilapidam essa casa. Elas destroem essa casa. Elas enchem essa casa de lixo. Ela maltrata os serviçais que vêm para ajudar na organização dessa casa, né? Então, chega um momento em que o proprietário da casa, o empresário da casa, ele fala: olha, vocês estão acabando com o meu imóvel, né? Está errado. Então, eu quero que vocês desocupem a minha casa. Eu vou dar um prazo para vocês desocuparem meu imóvel. Então, se nesse prazo vocês não melhorarem, não começarem a consertar o que vocês estragaram, se vocês não reverem os seus pontos de vista, eu vou tirar vocês daqui. E aí eu vou tirar compulsoriamente, né? Então, ele deu um prazo para que essas pessoas pudessem recuperar-se diante dele. Mas nós temos falido. Nós somos quase 8 bilhões de seres humanos encarnados, né? Nem todos estão nessa condição, nós estamos falando aqui de forma genérica, mas temos falhado. Temos falhado de maneira sistemática e absurdamente, de uma forma ignorante, ignorando todos os recados, todos os recados. Então, aquela parábola bíblica do festim das núpcias, né? Que o rei manda os seus empregados para levarem convites a pessoas que ele julga especiais, e essas pessoas zombam do rei, tomam os seus serviçais e os matam e os subjugam, enfim, e não vão à festa.
Então, eu acredito que nós somos esses primeiros convidados. Nem todos estão nessa condição. Nós já fomos expulsos de uma casa, mas agora talvez sejamos uma parte dessas pessoas que acordou quando foi chamado para começar a consertar a casa, a pôr ordem nas coisas, né? Talvez sejamos uma parte dessas pessoas que está tendo a oportunidade de permanecer aqui, porque o planeta, nós precisamos do planeta, mas ele não precisa de nós, de jeito nenhum, né? Então, numa possível bomba de hidrogênio, morreríamos nós. O planeta permaneceria, né? E ele é mutável, ele pode ir mudando a sua adaptação, a sua natureza, mas nós não. Nós precisamos de 20% de oxigênio nos nossos pulmões, nós precisamos de uma série de microminerais, de vitaminas, de proteínas para poder manter nosso corpo físico, né? Então, nós precisamos dos recursos que esse planeta tem. Então, nós estamos vendo aí à nossa volta muita coisa acontecendo, uma nova guerra que eclode na Palestina, um assunto tão antigo, né? E tão atual, né? Guerras e misérias e pestes e epidemias, tudo isso é tão conhecido de nós, né? Então, o objetivo de fazer esses estudos é a gente compreender o estado de coisas a que nós chegamos. Isso é culpa de quem? É culpa de Deus que não olhou por nós? Tal qual o pai que tem que olhar o bebê o tempo todo para o bebê não cair do sofá, não subir na mesa e esborrachar no chão? É culpa do Cristo que passa por uma privação de ter que se submeter à sua essência, uma parte da sua essência, a uma matéria densa que, para ele hoje, essa matéria densa para ele hoje é tão insuportável quanto nos é insuportável a luz. Porque nós não conseguimos encarar a luz. Olhem para o sol do meio-dia, vocês vão ficar cegos, né? Então, esse é o objetivo. Então, nós estamos aproveitando esse estudo do livro O Mundo Maior, né, do Chico Xavier e de André Luiz, né? Estamos aproveitando esse segundo capítulo, né, que trata das questões psíquicas. Aliás, o segundo capítulo, não, o livro trata das questões psíquicas, das doenças, né? As doenças de origem mental, os distúrbios psíquicos, né? Hoje, a maior doença da humanidade hoje, é aquilo que eu falei para vocês no começo da peste, o ano passado, a maior enfermidade, o que nos preocupa é a depressão. A ansiedade, a depressão. Essas são doenças graves, porque as demais doenças de ordem mental, a esquizofrenia, são doenças que o espírito ele vai trazendo, né, as suas percepções de vidas paralelas, ele junta essas percepções, ele não sabe digerir, e essas percepções elas se revelam, se transformam em esquizofrenias. Então, por exemplo, eu posso dar um exemplo. Um país que invade outro país, em tempo em que as guerras aconteciam em frontes de batalha, em que ambos os batalhadores, os soldados, né, os exércitos, se enfrentavam de adaga na mão, quando muito com espada, né? Em que eles se decapitavam, se
feriam, e, enfim, era coisas cruéis, absurdas, né? Então, às vezes, um desses soldados, né, ele tem um trauma tão grande naquele momento que ele desencarna, ele não consegue esquecer aquele trauma. Ele encarna novamente e ele não se lembra do trauma, mas ele sente os terrores do trauma. Então, ele tem sensação de que ele está sendo ferido, por conseguinte, ele se sente perseguido, ele se sente atacado, ele vai ter pesadelos constantes, ele vai ter pânico, né? Por quê? Porque são as emoções. Então, as esquizofrenias, elas são resultados dessas percepções que não são digeridas pelo espírito, que precisam, que demandam tempo, né? Então, é interessante a gente conhecer esses mecanismos, até para poder lidar. E aqui eu não estou falando para médicos ou para futuros médicos somente. Eu estou falando para todos aqueles que têm esses casos debaixo do seu nariz. É um filho, é um pai, é um irmão, é um parente que passa por uma situação de depressão, de ansiedade, de síndrome do pânico e não sabe como lidar. Os casos de esquizofrenia, principalmente esses casos, eles são terríveis, porque geralmente o esquizofrênico, a menos que ele apresente um comportamento de senilidade, de agressividade, mas ele não é visto como enfermo. Um bipolar, por exemplo, ele é interpretado como alguém que tem dupla personalidade, que é uma pessoa falsa, uma pessoa que se vale de uma fantasia para poder falar o que quer. É como o alcoólatra. Quem é que considera o alcoólatra como enfermo? Muitos poucos, né? Agora, percebam a quantidade de seres autistas nos últimos 20 anos. Observem para vocês verem a quantidade de crianças autistas, né? E o autismo, ele já é um pouco diferente dessas enfermidades que nós estamos falando aqui, que nós estamos tratando como ideias físicas, monodeísmo, esquizofrenia, depressão. Ela é diferente, porque essas crianças autistas, elas não são doentes. Elas não são doentes. Elas não estão adaptadas ao planeta. São seres extremamente inteligentes, lúcidos, com poder para a tecnologia ou para as minúcias, para os detalhes das ciências que pessoas comuns não têm, mas que não sabem lidar com o ambiente, com as pessoas que vivem à sua volta. Né? Por quê? Porque são seres que estão vindo de outras paragens, são seres no estágio até um pouco não, bem mais adiantado que da humanidade atual, e que precisam dessa adaptação. Vieram uma enxurrada de seres que vocês conhecem, que vocês chamam como índigos. Né? Isso é só uma classificação da humanidade, não é uma classificação que exista aqui entre nós. Mas começa com os índigos por volta nos anos 80 vieram muitos índigos, 90 veio uma coisa absurda de índigos, né? E agora continuam vindo índigos, mas estão vindo muitos cristais e alguns diamantes, classificação de vocês, que são os novos homens da nova Terra. E vocês, que não são nem índigo, nem cristal, nem diamante, nem nada. São espíritos devedores, cheios de coisas para aprender. Para onde que vocês vão?
né? Então, o nosso objetivo aqui no planeta não é assustar, não é amedrontar, não é ameaçar, é tentar abrir a cabeça de vocês e colocar lá dentro quem vocês são, de onde vocês vêm e o que vocês precisam fazer para se manter estáveis aqui no planeta, como espíritos medianos, aprendendo com esses novos espíritos que estão chegando, ajudando, trabalhando para reconstruir a casa que vocês destruíram. Então, vocês têm oportunidade de voltar a reencarnar nessa Terra? Tem, por isso que eu estou falando com vocês. Eu estou preparando vocês, não é para agora. Vocês vão morrer daqui a pouco. Vocês vão morrer daqui a pouco, daqui mais poucos anos. Essa é a verdade. Ou não? Eu estou falando para vocês porque vocês vão voltar daqui a pouco. No mesmo ambiente, entre os mesmos espíritos, com exceção daqueles que são muito renitentes no mal e que serão retirados da casa. Então, vocês vão voltar. E vocês precisam voltar com esse conhecimento que eu não estou ensinando, eu estou despertando, porque vocês já sabem. Vocês foram personagens dessas histórias que nós estamos trazendo. Né? Vocês viveram isso. Então, é isso. Nós estamos aí no capítulo 2, né, desse livro maravilhoso, dessa obra magnífica, não podia ser diferente, partindo de quem partiu, né? Da boa vontade de um apóstolo do Cristo e de um médico que também é um espírito grandiosíssimo, que se deixou levar pelas ilusões da Matrix, como vocês chamam, né? Mas que logo recobrou a sua consciência e não podia ser diferente. Então, o nosso objetivo aqui é prepará-los para o retorno de vocês. E eu vou estar aqui esperando vocês. E vou lembrar vocês, olha, eu sou aquele. Em outra fala, em outra forma, as materializações acontecerão diferentes do que aconteciam. Olha que maravilha os processos do que vocês chamam de mediunidade. Porque mediunidade, para nós, nada mais é de que um outro sentido. Um outro sentido. Né? Olha que maravilha! Né? Vocês, no começo de todo esse processo de aceitação de um mundo invisível, que foi a codificação da doutrina espírita, vocês começam com a mediunidade totalmente material, pancadas na mesa, mesas girando, blocos de ardósia, né, que eram grafados com cesto, levavam 24 horas para escrever um parágrafo. Né? E depois vem a parte das próprias materializações luminosas à base de ectoplasma. Um médium perdia quase 10 quilos numa única sessão. Mas, olha, quando vocês voltarem, nós conversaremos assim, ó, por aparelhos. Então, hoje, eu preciso de um aparelho canalizador, que me doa o seu esforço físico, que me doa a alocação do seu cérebro, que me doa a sua energia, para eu poder me fazer audível para vocês. Mas quando vocês voltarem, vocês vão ligar um aparelho e vão falar diretamente comigo. Isso é o progresso. E é isso que nós vivemos. E que vocês não conseguem entender. Vocês acham que é milagre, que é um maravilhoso, ou então que é mentira. Né? É aquela história de vocês chegarem
para a tribo que teve um contato civilizatório há muito pouco tempo e chegar com a tecnologia de última geração, apresentando no céu imagens feitas a laser, com cores multicolorido, com formas maravilhosas, desenhando no céu imagem de pessoas, de animais, de tudo. O que esses silvícolas, o que eles vão pensar de vocês? Que vocês são deuses, que vocês são bruxos, que vocês são demônios, que vocês têm um poder que assusta eles. Mas quando eles começam a conviver com vocês, começam a aprender a tecnologia que vocês já têm, começam a trocar conhecimento, aí eles mudam o nome de milagre para ciência. Né? Então, até hoje, no próprio meio de vocês, muitos não entendem o último capítulo da Gênese, que trata o quê? Dos milagres. Não entendem, porque eles querem continuar acreditando em milagres. Que Jesus fazia milagres. Estalava o dedo e fazia milagres. E o que Jesus fazia era manipulação de fluido cósmico universal. Ele tinha o poder de reorganizar e desorganizar átomos através da manipulação do fluido cósmico universal. Isso é possível? É possível. Isso é possível. Então, essa questão que vocês veem em filmes, né? Nas ficções científicas de vocês, em que se materializa e se desmaterializa ao toque de um botão numa máquina, isso é possível. Isso acontece. Aquilo que nós chamamos de manifestações holográficas é perfeitamente possível. Então, eu volto lá na história antiga, né? Eu volto na história antiga para poder mostrar a vocês o fio da meada. O fio da meada. Vem o Cristo, ensina preceitos morais eternos e imutáveis. Amar a Deus sobre todas as coisas. Amar ao próximo como a si mesmo. Não julgar para não ser julgado. Perdoar não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Né? Dar a César o que é de César. Dar a Deus o que é de Deus. E inúmeros outros preceitos morais que não mudam, que não têm dupla interpretação. Ele vem e traz isso. E ele fala no Pentecostes. O que é o Pentecostes? Aquele momento em que ele se reúne com os seus apóstolos, né? No momento final que ele se reúne com os seus apóstolos após, né, a sua ressurreição, que ele permanece ali mais algum tempo, e aí ele dá aquela ordem final, porque é uma ordem. Ele prepara aquele grupo e aí ele fala, bom, agora vocês estão prontos. Vocês deixaram de ser pescadores, vocês deixaram de ser cobradores de impostos, vocês deixaram de ser agricultores, vocês deixaram de ser homens simples e ignorantes, e agora vocês estão prontos. O que Jesus fez? Será que eles eram, sim, homens simples e ignorantes? Jesus teria escolhido homens simples e ignorantes? Será que realmente eles eram despreparados e Jesus teve que prepará-los? Será que realmente Judas foi esse abominável, né? Esse abominável traidor que a igreja pinta? A gente precisa não julgar, a gente precisa conhecer os fatos. Só que eu entendo que os fatos foram omitidos de vocês porque a história de vocês ela é totalmente deturpada. Ela tem uma base e é totalmente deturpada. E ninguém está aqui para recontar a história para vocês. Então, a gente pega um cientista,
como é o meu aparelho, que é um cientista, nós fizemos ela estudar para aprender a ser uma pesquisadora, nós fizemos ela ir para as academias e fazer 4 graduações e fazer para quê? Por que a gente queria isso? Para ela ficar vaidosa e dizer o que ela... Não, foi para ela aprender a pesquisar, para, a partir disso, nós termos ferramentas que fossem fáceis de serem manipuladas para trazer para vocês o entendimento que vocês precisam para conhecer a verdadeira história. Como eu disse de Nero na semana passada. Nero, ele se tornou pervertido, ele se tornou depravado, ele se tornou um ególatra. Por quê? Porque ele foi abandonado pela mãe. A educação dele foi totalmente relegada a terceiros. A espiritualidade que tinha interesse em Nero manda para ele um pai adotivo de extremo caráter, de extremo entendimento, de extrema sabedoria, que é Sêneca. Mas o que ele tem à sua volta, o arcabouço que tem à sua volta, fez com que ele se esquecesse dos seus objetivos ali como imperador. Mas ainda assim, ainda com toda a sua depravação, ainda com tudo aquilo que ele estava perdido, como Napoleão, por exemplo, né? Com tudo isso, o que aconteceu? Ele, quando se torna imperador, ele faz uma escolha pelo povo. Ele escolhe o povo. E aí, ele angaria inimigos terríveis. Porque um homem que é amado pelo povo, que é respeitado pelo povo, que é querido pelo povo e que é odiado pelos senadores, é odiado pelos nobres, é odiado pelos empresários corruptos. Alguma coisa esse homem tem de bom. Alguma coisa ele tem de bom, né? Então, a gente precisa conhecer a história, pesquisar, olhar e não formar julgamentos precipitados. Por quê? Quem fomos nós no passado? Quem é que sabe o que foi? Porque todo mundo quer ser rei, quer ser rainha. Mas será que você não foi um rei déspota? Um rei sanguinário? Um senador vil? A gente precisa se colocar no lugar do outro e entender por que nós estamos aqui agora. Porque uma coisa que vocês ainda não entenderam é que vocês estão vivendo agora o mesmo momento que vocês viveram há 5.000 anos atrás. O que mudou nisso tudo? O cenário. A peça é a mesma. E por que ela é a mesma? Porque você não decorou ela direito. Ela vai se repetir. Quando você entender a peça e quando você atuar de forma correta, sem errar no seu papel, você passa para uma outra peça, você é promovido. Você vai para um outro cenário, viver uma outra peça, com outros personagens, com outros artistas, tudo diferente. Então, isso é o objetivo. Eu estou me estendendo um pouco mais nesses comentários hoje, para vocês entenderem. Eu ouvi alguns comentários durante a semana sobre a necessidade de se conhecer história, sendo que esse é um grupo espiritista com o estudo, com fundamento espiritual, né? Mas é para isso, né? Então, nós estamos aí estudando um pouco da história do cristianismo, né? A sua origem, que começa lá no Concílio de Jerusalém, no ano 49, quer dizer, poucos anos depois da morte
do Cristo, né? E nós vamos nos adiantar um pouco, até para poder não perder muito tempo, né? Então, vamos começar e depois a gente vai voltando. Vamos começar, porque nós estamos lá estudando aquele parágrafo, né, de Constantino, tal. Quem que deveria ser aqueles que iriam anunciar, não é ensinar, anunciar, divulgar o pensamento crístico vivo entre os homens? Porque lá no Pentecostes, o Cristo dá essa ordem. Ide e pregai, ide e curai, ide não sei o quê. Quem que ia fazer isso? Bom, ele conhecia esses 12 apóstolos, como ele conhecia a palma da mão dele, né? Ele sabia quem eram esses apóstolos. Esses apóstolos foram escolhidos de muito antemão, há 1000 anos anteriores ao início da organização molecular do perispírito para abrigar a essência crística, eles já tinham sido selecionados. E é claro, para que não houvesse nenhum tipo de ostentação, para que não houvesse nenhum tipo de exaltação por saber quem eles eram, os anjos, os arcanjos, os assessores de Jesus, né? Eles foram totalmente esquecidos. Eles perderam totalmente a percepção do eu verdadeiro deles, da essência verdadeira deles, né? Tanto é que, com exceção de João Evangelista, de 2 exceções, João Evangelista e Maria Madalena, que foram os únicos que aceitam Jesus desde o início. Eles não questionam. Eles não questionam, eles reconhecem Jesus. Imediatamente eles reconhecem Jesus. E eram os melhores amigos de Jesus. Não era Pedro, não. Eram os melhores amigos de Jesus. Eles eram inseparáveis de Jesus. Inseparáveis. Tanto é que quem estava com Jesus o tempo todo, do martírio até a sua morte, era a sua mãe, era Maria, a sua tia de Cleófas, e era Maria Madalena, a sua amiga. As 3 Marias. E João Evangelista. José de Arimateia não estava porque ele tinha ido solicitar uma audiência com o governador, com o prefeito Pilatos, para requerer o corpo do Cristo, né? Então, quem seriam esses os primeiros a divulgar esse ensinamento vivo? Eram exatamente esses 12 discípulos que estavam mais próximos de Jesus, porque não eram só esses, mas esses eram que Jesus mesmo escolheu. Ele escolheu esses aí. Simão, o Pedro, André, o seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, João, o irmão de Tiago, né, que é o evangelista, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, ou Levi, né? Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o Zelote, Judas Iscariotes, e depois Judas, quando ele, mais tarde, ele é substituído por Matias, e Saulo, que vem depois da ressurreição crística, mas ele já havia sido escolhido também por Jesus. Então, é o convertido, né? Então, esses 12. Agora, o interessante é que esses 12 foram os que a igreja, os concílios registraram. Aí começa a nossa discussão, porque havia um número muito grande de pessoas muito próximas, de discípulos muito queridos. Por que esses discípulos não estavam aí? Né? Por que eles não estavam ali entre... Por exemplo, André
o maior, André, o seu irmão, né? Está aqui. E aqui está também o Tiago, que é filho de Alfeu, e o Tiago, que é filho de Zebedeu. Mas cadê o Tiago maior? O irmão dele? Aquele Tiago que vai para a Espanha. Cadê esse Tiago? Cadê Madalena? Onde está Madalena? Por quê? Porque, embora, né, Jesus fosse um pensamento universalista, os evangelhos que foram autorizados a serem divulgados eram escritos por machistas, por homens que tinham um pensamento retrógrado, que não admitiam a mulher como ser humano. A mulher não era ser humano, né? Maria Madalena, e eu gostei quando ela localizou essa criação artística, porque representa bem a força dessa mulher. Uma mulher forte, uma mulher corajosa, uma mulher que não tinha medo de enfrentar a soldadesca romana para estar ali junto com o seu mestre. Ela ficou debaixo da cruz. O sangue de Jesus caía no rosto dela. O sangue de Jesus caía no rosto dela. Ela teve autorização dos soldados para ficar debaixo da cruz com a sua mãe, com a mãe de Jesus e com a tia de Jesus. E o sangue que vertia das suas chagas caíam na cabeça dela, caíam no rosto dela. Ela foi a mais fiel, a mais dedicada, a mais corajosa e a mais próxima de Jesus. Aí tem aqueles modernos que querem imputar a Maria Madalena um relacionamento sexual com Jesus, gente. Sexo é para vocês que precisam disso. A energia sexual, para nós, é energia de criação, é energia divina. Vocês precisam dela para poder dar continuidade à raça. Eles estavam num patamar tão elevado de conexão espiritual e amorosa, tão elevada, tão sublime, que não precisava disso que os homens logo maliciam. Que coisa mais, sabe? É assim, não tem nada de errado, porque ele estava sob as leis físicas, sob as leis do planeta, e se fosse de acontecer, não tem nada de errado, mas não havia necessidade. Conjunção carnal faz parte das raças primitivas, dá para entender? E por que vocês gostam tanto? Porque se vocês não gostarem, acaba a raça, acaba a humanidade, vocês não se reproduzem. Mas por isso que tem a energia da Kundalini. Quem sabe manipular a energia da Kundalini tem a mesma energia sexual sem olhar para ninguém com interesse, sem ter conjunção carnal, nada disso, porque é sublime. E é claro que os evangelhos canônicos, né, que foram aprovados nesses concílios, é óbvio que eles omitiram a nomeação de Maria Madalena. É óbvio. Uma mulher, olha o absurdo, olha o absurdo desses teólogos, desses cânones, de colocar Maria Madalena como prostituta. Não é nada disso. Ela passa por uma experiência mediúnica que a constrangia muito, porque ela ia de uma crise de epilepsia muito grave, ela tinha o poder de absorver toda a energia negativa do ambiente onde ela estava e ela manifestava essa energia. Ela exorcizava essa energia no corpo dela e expelia isso de uma forma mais sutil. E é esse encontro dela com o Cristo, no momento em que ela está
fazendo esse processo que o Cristo se apieda daquele corpo frágil de mulher e toca nela e expulsa aqueles demônios que ali estavam. Isso é narrado de uma forma deturpada, né? E pior, colocam ela como prostituta. Maria era de uma família rica de Magdala, de uma família de comerciantes. Ela era uma das financiadoras do trabalho de Jesus, porque quem mantinha o trabalho de Jesus eram as mulheres. Os amigos dele, muitas mulheres é que financiavam. Ela era uma dessas financiadoras, né? Agora, com a recente descoberta, e cada vez mais vocês vão terem revelações, cada vez mais. Com a recente descoberta dos evangelhos do Mar Morto, esses evangelhos que são considerados hereges, apócrifos, né? E assim, essas recomposições desses evangelhos, que eles precisam ser restaurados, né, para que sejam legíveis, isso demora muito, porque esse material ele foi encontrado numa condição, você imagina, um colado no outro, e mesmo que fosse em ambiente seco, a tinta se perde, um couro, um papiro se prega no outro, enfim, e eles estão reconstituindo, mas com essas revelações que vêm por aí, vai se ter uma nova percepção da participação da mulher no apostolado de Jesus. E o apostolado de Jesus foi um apostolado de mulheres. Quem eram as melhores amigas de Jesus? Maria, irmã de Lázaro, Marta, irmã de Lázaro, Maria de Cleófas, a sua tia, Lia, a sua irmã, Maria de Magdala, Joana de Cusa e várias outras mulheres. Aí eles mudam datas, tiram mulheres do tempo que Jesus viveu para não encaixar na história e vai por aí, né? Eu gosto dessa imagem anterior, porque o que ela está na mão? Ela tem o óleo de alabastro, um dos óleos mais caros que existia. Esse óleo aqui só era usado pelos nobres, pelos governadores, pelos reis, pelos césares. E o que Maria Madalena está em suas mãos? Óleo de alabastro. Para que ela está com esses óleos? Aquela famosa passagem bíblica de uma prostituta que se encontra com Jesus e que fricciona, depois de lavar os seus pés e de secá-lo com os seus próprios cabelos, ela fricciona os seus pés e as suas pernas que estavam cansadas da jornada que ele havia feito, sempre a pé, e ela fricciona nos seus pés, nas suas mãos e nos seus cabelos. De uma forma, ela sabia quem é que ela estava ali, dando aquele conforto, de uma forma humilde, sublime, venerável, respeitosa. Um quadro lindo, um quadro realmente inspirado pelos seres superiores. O artista foi muito inspirado, né? Então, essas coisas, né, a gente precisa entender. Eu também gostei dessa imagem. O que é essa imagem? Depois de recolher o corpo, do Cristo da cruz, autorizado, né, que José de Arimateia chega com o adito de Pôncio Pilatos, quem é que prepara o corpo dele? As mulheres e João Evangelista. Cadê os outros? Cadê os outros? Onde que estavam? Pedro, né? Saulo, Mateus, né? Onde que estavam? Todos escondidos.
com medo de serem presos, de serem crucificados. Quem que estava lá? Quem que não teve medo? As mulheres e João Evangelista. E aí, eu gosto desse quadro, por quê? Maria Madalena está ali. Ela vai preparar o corpo do seu Senhor com os óleos aromáticos, né? Com os óleos perfumados. Só que naquele momento ela não podia fazer isso, porque ela tinha que respeitar a lei que mandava que fechasse o expediente às 18 horas, a lei judaica. Então, o que que eles fazem? Eles cobrem o corpo desnudo de Jesus com aquilo que ficou conhecido como sudário, para que no terceiro dia eles pudessem voltar e terminar a preparação do corpo. Madalena viu Jesus nu. E daí? O que que ela sentiu? Curiosidade? Não. Respeito. Respeito por aquele templo físico que abrigou por 3 anos a essência do seu mestre. É interessante a gente perceber, né, o quanto a maldade não está no ato, nas coisas, mas está na mente do julgador, né, do juiz, de quem pretensamente sabedor, né, faz as suas autodeduções e esparramam por aí, né, nos veículos de comunicação, colocando como sendo verdades, né? Então, é preciso entender que o ministério crístico, nesse cristianismo primitivo, ele foi um ministério feminino, porque Jesus queria mostrar à humanidade que o quanto esse ser, essa consciência que estava naquele corpo, na forma de mulher, era importante. Né? Então, elas tinham um papel de destaque no grupo. Elas organizavam as viagens, elas proviam os alimentos, mais do que preparar os alimentos, elas adquiriam os alimentos. Elas bancavam. Elas cuidavam das roupas de todos os discípulos, né? Outra coisa desse pensamento universalista do Cristo, que ele quis que deixasse registrado na sua missão aqui na Terra, além da participação das mulheres, era preconceito. Ele abominava preconceito, né? Então, haviam leis que proibiam o contato das pessoas com os leprosos. Claro que você não ia ter um contato pare a pare, porque era uma doença altamente contagiosa e que não tinha cura na época. Mas por que não a caridade de um contato, ainda que distante, mas um contato respeitoso, carinhoso, em que você pudesse manter o seu enfermo, o seu parente, numa casa, provendo ele de alimentos, porque ele não tinha condições. Né? Os lunáticos, os psicóticos, tão execrados na época. Né? Outra coisa que o Cristo não admitia e que ele mostrou, né, no seu período de missão aqui na Terra, é que não podia ter distinção nem de raça, nem de gênero, nem de credo e nem de posição social. Então, raça, por exemplo, todas as raças que não eram judeus eram consideradas como gentios, como pessoas de má vida, de má índole. E ele dá um exemplo, ele mata 2 coelhos em uma cajadada só. Ele vai para Samaria, né? Ele vai para Samaria, ele tem encontros com aquela mulher que está no poço, colhendo água, uma mulher em Samaria.
né? Ele não faz distinção de gênero. Ninguém conta que João Evangelista era homossexual. Por quê? Qual é o problema? E o que eu estou fazendo aqui de heresia? Ninguém conta. Tanto é que uma mulher viúva, ela não podia morar com um homem solteiro. E o que Jesus fez na cruz, quando ele viu que ele estava morrendo? Homem, se dirigindo a João, homem, eis aí tua mãe. Mulher, eis aí o teu filho. Então ele diz para João, cuide dela, e diz para ela, cuide dele. E poeticamente isso ficou como uma designação da humanidade sendo entregue a Maria e de Maria sendo responsável pela humanidade. Mas Maria vai morar com João Evangelista. E era proibido, mas por quê? Porque João era afeminado, então não havia. Ele era casado? Não, ele não era casado. Pedro era casado. Muitos deles eram casados. Né? Paulo era apaixonado por Alcione. Mas alguém ouviu falar de alguma pretensa pessoa na vida de João? Mas não é que ele era homossexual. Ele também não teve envolvimento com outros homens. Então, o que ele é? Aquilo que a gente gosta de falar, um ser cósmico universal. Ele não lembrava quem ele era, mas ele sentia que ele estava acima daquelas opções, daquelas forças. Ele era homem, mas ele tinha nele a essência feminina, a força da mulher. Tudo dentro dele. Porque quando a gente chega no nível de evolução, nós não somos mais do gênero masculino ou do gênero feminino. Nós somos espíritos, luzes. Luzes não têm sexo. E João era luz. Uma luz poderosíssima, maravilhosa. Ele não tinha sexo. E por isso, Maria se sentiu tão confortável de ir morar com ele. Jesus ensinou a essas minorias a não ter preconceito, né, contra credos. Ele era judeu. Ele era judeu, ele conhecia as leis mosaicas, ele conhecia todas as regras do Talião, do Talmud. E, no entanto, no Pentecostes, ele manda seus discípulos ir aos gentios, aos povos que adoravam outros deuses. Mas ele também não tinha preconceito contra a posição social e nem era orgulhoso. Ele diz a Zaqueu, desce daí desse sicômoro, dessa árvore, que hoje eu vou jantar na sua casa. Zaqueu era um homem riquíssimo. Saulo, o publicano, o cobrador de impostos, era um homem riquíssimo. O centurião romano. O que é um centurião? É o chefe de uma centúria, né? Um batalhão, uma quadra de 100 soldados. E ele tinha amigos centuriões. Ele era amigo dos panteras. Panthers era o nome que eram dado aos soldados das legiões romanas. Ele frequentava, na Bíblia tem uma passagem que mostra que ele ia à casa de um pantera, de um panther. Então, ele tentou mostrar que ele ia do leproso, do pobre, do cego, até o mais rico. Né? Então, aqui, essa figura é muito significativa também, porque ele está entre homens e entre mulheres.
as mulheres sempre mais próximas dele do que os homens. Por quê? Porque elas tinham ouvido de ouvir, elas entendiam o que ele estava falando. E muitas vezes essas falas, esses ensinamentos demoravam para cair no consciente dos homens. Olha, ele ensinou tanto sobre perdão, sobre mansuetude. O sermão da montanha é um dos mais belos prédicos que existe no universo. As bem-aventuranças. Pedro testemunhou, ele ouviu esse sermão. E o que Pedro faz no momento da prisão de Jesus? Ele desembainha a sua adaga e corta a orelha do soldado que o prende. Ele não entendeu a lição. Ele não entendeu. Madalena tenta disfarçar para os soldados que ele não era Jesus, que ela era Jesus. Mas ele já tinha sido apontado. Isso é um outro capítulo, né? Então, ele era esse. Tem uma história muito bonita que, após a sua ressurreição, já estando ressurreto, num dos seus encontros com os apóstolos, próximo a ele, surge um leproso. E é claro que esse leproso é enxotado pelos apóstolos, né? Porque essa era a lei, né? De enxotar, de apedrejar, enfim. Mas o que Jesus faz? Ressurreto, ele repreende os seus apóstolos, se aproxima do leproso e o toca. A única pergunta que ele faz: você crê? E ele continua fazendo essa pergunta. Ele continua fazendo essa pergunta. Você crê? E quando nós olhamos nos olhos dele e dizemos, com toda a sinceridade do nosso espírito, eu creio, aí aquele milagre acontece. Acontece até hoje. Os milagres estão acontecendo, porque vocês não têm outra palavra para designar. Ele continua transmutando moléculas, átomos, reorganizando células, fazendo aquele rearranjo. E a única coisa que ele pergunta o tempo todo: você crê? Quem dizes que eu sou? Quem dizes? Se ele tem esse poder, ele estando são, ele consegue tocar um homem como esse, totalmente desfigurado pela lepra. E imediatamente, no mesmo instante, esse homem se tornar são. E ele não se contamina. Quem é esse homem? Quem é esse ser? É este ser que eu sirvo. Eu sirvo. Fielmente, eu sirvo esse ser. Porque vocês não têm noção de quem seja este ser. Vocês só imaginam. Vocês têm uma vaga lembrança. É este ser que eu sirvo. E esse ser é tão incrível que, nesse momento, ele está construindo universos. E ele está aqui, entre nós. Olhando cada um de nós nos olhos e perguntando para cada um de nós: você crê? Que dizes que eu sou? Né? Ainda tem um momento? Aqui, para a gente entender, né, de Mateus, e à medida que seguirdes, pregai esta mensagem: o reino dos céus está a vosso alcance.
O reino dos céus está ao vosso alcance. Curai enfermos, purificai leprosos, ressuscitai mortos. Olha o que ele está falando para nós. Expulsai demônios. Graciosamente recebestes, graciosamente dai. Não vos provereis de ouro, nem de prata, nem de cobre em vossos cinturões. Dá para entender o que ele está falando? Então, o que ele faz? Ele chega para aqueles 12, que não eram 12, né? Ele chega para aqueles 12 e fala, olha, eu estive com vocês, eu ensinei, eu passei um conhecimento para vocês, agora é a vez de vocês. Diz que o reino dos céus está a vosso alcance. Gente, o que significa isso? Vocês estão estudando lá as moradas do Pai? O que significa que o reino de Deus está ao seu alcance? Olha, lá fora tem uma guerra na Palestina. Lá na Síria tem outra guerra. Lá na África está acontecendo outra guerra. São milhões de pessoas morrendo de fome nesse momento. São milhões de pessoas vítimas deste vírus. São milhões de pessoas sem teto, sem alimento. E ainda assim, com tudo isso acontecendo, como é possível o reino de Deus estar ao meu alcance? Como que isso é possível? Porque o reino de Deus, ele não está num lugar geográfico. Ele não está num espaço determinado. O reino de Deus está dentro de cada criatura, inclusive da barata, como eu gosto de lembrar. O reino de Deus está dentro de cada criatura. Dentro de uma pedra que você chuta, o reino de Deus está ali dentro. Um dia, vocês vão descobrir que vocês são o pensamento divino. Vocês são parte deste pensamento. E que, portanto, vocês têm dentro de vocês a essência divina. E é por isso que Jesus disse, sede perfeitos, como perfeito vosso Pai o é. O que ele está nos dizendo? Para a gente lembrar de onde que a gente veio. Nós somos o verbo. Nós somos o verbo. A expressão do pensamento e da vontade divina. Né? Então, o que ele disse aos discípulos, aos apóstolos, que era para eles saírem e ensinar isso às pessoas, que era possível você estar em paz, mesmo com o Império Romano te subjugando. Era possível você estar em paz, mesmo com a perseguição dos romanos, com a perseguição do Sinédrio, porque o reino de Deus estava dentro de você. Né? Mas como esses discípulos precisavam manter esses ensinamentos vivos, e ali na Judéia eles não iam conseguir fazer isso, porque o imperador, né, subjugado por Herodes, subjugado pelos romanos que diziam que os cristãos não reconheciam a divindade do César, eles eram perseguidos. Então, eles tinham que sair de Jerusalém. Né? E para onde que eles iam? Os primeiros foram para Antioquia. Né? Logo após a morte de Jesus, eles fugiram. Eles foram para Antioquia, que era uma grande cidade no Oriente. E ali eles permanecem. Né? E como Jesus disse que era para eles pregarem aos gentios, ou seja, aqueles que não eram judeus, e na Antioquia tinham vários templos, o quê? Politeístas.
de vários deuses que não era o Deus único, que não era o Deus que veio ser lembrado por Jesus, aquele Deus de amor e de misericórdia, né? Mas então eles vão ensinar. E aí entra uma outra parte da história que vocês não conhecem, porque eles se deparam com quem? Uma cidade grande, uma cidade cosmopolita, moderna, né? Com a cabeça aberta, as pessoas ali que adoravam a deusa Diana, vários deuses, mas eles eram um terreno fértil para receber essas novas sementes. Então, qual era o problema que eles enfrentaram em Antioquia? Qual era a oposição? Eram os sacerdotes desses templos politeístas. Por quê? Porque os templos viviam de quê? De doação, de ouro, né? Os governantes enchiam os templos de ouro porque eles queriam favores dos deuses. E os sacerdotes eram os intermediários entre os deuses e os reis, os nobres, os governantes. E aí, com um novo pensamento universalista, que era o pensamento cristão, ele era um pensamento universalista, não havia dinheiro envolvido, porque uma das coisas que Jesus disse aos seus discípulos, dai de graça o que de graça recebeste. Então, eles não podiam ter donativos, eles não podiam lidar com dinheiro. Porque o que destrói um médium, o que destrói um líder religioso, o que destrói um sacerdote são duas coisas: dinheiro e sexo. As duas coisas. E, às vezes, as duas vêm juntas, né? Então, nessa cidade, em Antioquia, eles começaram a anunciar os ensinos de Jesus, que eram os ensinos puros de Jesus, né? Eles começaram a criar núcleos, né, cristãos, que ainda não eram chamados de igreja, né? Igreja, que vem da palavra grega, né? E eles não tinham ainda essa percepção, mas começaram a criar núcleos de pessoas que iam às suas reuniões para ouvir os ensinamentos de Jesus, para ouvir as histórias de Jesus, né? E lá em Antioquia tinha essa liberdade de pensamento, não obstante a diversidade dos sacerdotes, né? Então tinha essa facilidade. E lá foi em Antioquia que, pela primeira vez, aquele grupamento de pessoas, seguidores de Jesus, receberam o nome de cristãos, os seguidores do Cristo. Então, aonde você vai? Eu vou na reunião dos cristãos. Vou lá para ouvir os cristãos. Foi a primeira vez. Foi aonde surgiu essa denominação, essa designação. Assim eram os templos na Antioquia. Este é um templo pesquisado pelo meu aparelho, né? De um templo politeísta. Então, vocês podem perceber a suntuosidade do que sobrou desse edifício. Do que sobrou, porque aqui existiam mais construções que foram destruídas. Para aquela época, vocês imaginam a suntuosidade. Isso me lembra muito alguns templos que têm sido construídos recentemente, né? Evocando todo esse poder, né? Das igrejas primitivas, quando o poder não está nas paredes de pedra. Em vez de você buscar Deus nos templos de pedra, buscar Deus no templo da alma. É ali que ele está te esperando. Você crê? Você crê? Ele continua te perguntando, né? Então, eu vou parar por aqui, já deu tempo. Eu vou parar por aqui, porque agora a gente começa a entender esse desenvolvimento da igreja para chegar onde eu quero chegar.
né? Então, a igreja se forma através de pequenos núcleos de cristãos, né? E logo vem aí, além dessa perseguição dos romanos e da perseguição do Sinédrio, eles fogem para outros lugares, mas eles encontram resistência dos sacerdotes, é claro. Eles não querem perder os seus dízimos, né? Então, eles encontram a oposição, a diversidade nessas figuras desses sacerdotes, e aí, com a permissão dele que eu tive, eu posso citar Demétrios, que era um desses sacerdotes, né? E que se opôs veementemente à instalação dessas novas comunidades cristãs na sua área de atuação, na sua área de domínio, né? Só para a gente entender. Até que a gente sai desse começo, né? Depois vocês viram que Pedro e Paulo tiveram o edito de morte assinado por Nero, né? Que precisava imputar a responsabilidade do incêndio a alguém para poder... Ele tinha assinado um documento para limpar a área central de Roma, mas com a promessa de que as pessoas seriam desalojadas dali, que elas seriam transferidas para o novo bairro que estava sendo construído, que o incêndio seria um incêndio vigiado, para que o fogo não se propagasse, para poder limpar aquela área que ele realmente queria construir o seu novo palácio. Ele assina essa autorização, mas ele é enganado, né, por aqueles senadores que ateiam fogo em tudo, ateiam fogo ali no centro da cidade, o fogo é descontrolado, as casas, a maioria das casas eram de palha e madeira, e foi fácil para o incêndio se fazer. Estou falando agora de forma resumida, né, para a gente não voltar mais no tempo, para a gente adiantar. Até que chega no ano de 306, né, e Constantino assume o trono romano. Eu pedi para o nosso aparelho para ela fazer uma breve cronologia do que acontece desde das primeiros núcleos cristãos até Constantino. Por quê? Porque nesse período Roma ela se divide, né? Ela se divide. Então você passa a ter um reino romano oriental e um reino romano ocidental, né? Então aquela estrutura romana ela é esfacelada, ela é dividida. Então eu pedi para ela explicar isso de uma forma resumida. Eu e ela não temos esse poder, né, de resumir nada. A gente acaba se tornando prolixo, né, em todas as nossas explicações, mas, enfim, eu pedi que ela criasse um breve resumo só para mostrar para vocês o que acontece nesse período, que é importante vocês entenderem, para entender por que a violência se instalou no cristianismo. E por que o ensino do Cristo se perdeu? Por que o Espiritismo veio tentar restaurar esse ensino primitivo e se perdeu? E se perdeu. Poucos são aqueles que estão... e aí esses poucos se tornaram ortodoxos. Fecharam a sua mente. Né? Então, a gente veio tentar mostrar isso, mas para até chegar onde eu quero, a gente precisa entender isso. Então, vocês me perdoem, está dando aula de história aqui, sendo que muitos conhecem essa história, do ponto de vista de vocês. Né? Muitos conhecem essa história. Mas é isso. Né? Então, a gente... conhece a história que foi... como a gente estávamos comentando,
Naquela época, os que escreviam, que liam, eram pouquíssimos. Eles eram preparados para ler e escrever. Eram os escribas, os historiadores, né? Os contadores. Um César não sabia ler e escrever muitas vezes. Ele não, tirando os egípcios, que os egípcios, sim, os faraós, eles eram preparados em todas as ciências, desde a mais tenra idade. Mas nem todos os dirigentes, eles sabiam ler e escrever. Por quê? Porque isso era uma atividade de um serviçal. Eram poucos que sabiam ler e escrever. Portanto, foram poucos os que registraram a história. E é claro que eles registraram a história baseado nos seus próprios interesses, baseado na sua cultura, baseado nos seus conhecimentos e, muitas vezes, baseado na corrupção que ele recebia para escrever a história de determinada forma. Né? Então, agora nós vamos chegar a Constantino e entender qual é o papel de Constantino no cristianismo. E hoje já se sabe, a história já mostrou que ele não tornou o cristianismo a religião oficial de Roma. Ele simplesmente legalizou a prática do cristianismo. É diferente, né? Ele tornou não só o cristianismo, todas as outras religiões que não eram as religiões praticadas em Roma, o próprio Constantino não se tornou cristão. Nós vamos falar disso. Ele só pediu para ser batizado quando ele sentiu que ele ia morrer. No final da sua vida, ele falou: me batiza aí, quero me tornar cristão. Ele continuou pagão, adorando todos os seus deuses até a última semana da sua morte. Então, isso não é para desmerecer Constantino, não é para elogiar Nero, é para a gente entender o que aconteceu de fato, para a gente localizar isso aí e parar de endeusar uns e de escrachar com outros. Porque nós éramos Nero, nós éramos Constantino, nós éramos Justiniano, nós éramos Adriano, nós éramos centuriões, nós éramos os panteras, nós éramos os judeus, nós éramos fariseus. E hoje estamos todos reunidos aqui em torno da doutrina espírita. E dizemos que somos espírita. Vocês dizem, né? Será que são mesmo? Será que vocês são aquele espírita que foi pretendido por Kardec e ensinado pelo irmão Francisco Xavier? Será que vocês são mesmo? Né? Façam um exame de consciência. Porque vocês tentam ser caridosos na prática do dar a esmola, de dar a sopa, de dar o cobertor, mas vocês falam mal dos seus governantes, vocês falam mal dos seus vizinhos, vocês criticam os seus genros, as suas noras, os seus sogros, vocês falam mal de colega do trabalho, vocês reclamam do trânsito, vocês reclamam da comida que foi feita, que está na mesa de vocês. Vocês, será? É preciso a gente, o tempo todo, estar fazendo um exame, né, de consciência, né? Para a gente poder entender esse papel, entender esse momento em que nós estamos, o que nós estamos fazendo, né? O que nós estamos criticando, porque, na verdade, às vezes nós estamos criticando nós mesmos. Né? A gente diz que você fala mal de Nero, será que você não foi Nero? Você está falando mal de você? Você fala bem de Constantino, mas será que você não foi o opositor de Constantino? Então, é assim, ser imparcial, analisar os fatos,
desde o começo dos nossos contatos, das nossas canalizações, sempre, isso vocês não podem me desmentir, eu sempre falei para vocês, pensem, exercitem o pensamento, não se deixem escravizar pelas redes sociais, porque as redes sociais, elas têm um papel muito bom, elas ajudam imensamente vocês, mas elas têm um lado que é o lado manipulador das sombras. Tanto a luz usa quanto a sombra. Qual é a sua opção nesse papel? Né? Às vezes você passa horas a fio só se divertindo com as fofocas que vocês veem, se divertindo com o escândalo que aconteceu com o fulano. Ah, isso não é caridoso. Isso não é cristão. A gente precisa reavaliar o nosso papel nesse universo. Nós já sabemos quem somos. Vocês já sabem quem são. Espíritos eternos vivendo uma experiência na matéria. Vocês estão tomando uma chuva. E aí, a hora que chega o momento de vocês voltarem para a dimensão de cada um, para o estágio de cada um, você fala, puxa vida, por que eu fiz isso? Por que eu perdi esse tempo? Por que eu não fiquei em silêncio? Né? Então, eu sempre falei para vocês, pensem, reflitam, não acreditem em mim, pesquisem, investiguem por vocês mesmos. Falem menos, ouçam mais. Para isso, vocês têm 2 ouvidos e uma boca. Sirvam. Sabe? O papel de servir é o trabalho cristão. E servir não significa que você tenha que ser empregado do outro, que você tem que ser servo do outro. Não. Você está na rua, alguém te pede uma informação, dê a informação, colabore. Se você puder dizer a ele, olha, me siga, vai me seguindo, eu te levo. Sabe? Se alguém te pede um favor, se estiver ao seu alcance, faça com boa vontade. Mas se não estiver ao seu alcance, diga não. E explique por que você está dizendo não. Nesse momento, eu não posso te ser útil. Você não precisa se violentar. Está sobrando uma roupa no seu armário que você não usa? Doe essa roupa. E não precisa ser para aquele pobre mendigo que vai pegar essa roupa boa e vai cortar. Porque ele não tem nem estrutura. Às vezes tem uma pessoa que mora perto de você, que não é tão pobre assim, mas que não tem condição de comprar aquela roupa. Né? A comida que você faz, que você viu que sobrou no seu congelador, na sua geladeira, congele, refrigere, congele em vasilhames descartáveis. E quando você for à rua, em algum lugar, coloque naquelas caixas que mantêm a temperatura. E quando você vê alguém pedindo por um alimento, entregue, diga, olha, está congelado, mas se você aguardar algumas horas, ou se você levar para sua casa, é um alimento saudável, é um alimento saboroso, fui eu que fiz, escreva o nome, coloque a data. Gente, em vez de você jogar no lixo, você está doando. E a gente desperdiça. Quando você desperdiça, você está dando um tapa na casa que Jesus te emprestou. Né? Então, é isso que eu tinha para dizer a vocês. E eu me despeço aqui e estaremos juntos em novas oportunidades e continuaremos os nossos estudos. E eu espero que as minhas palavras cheguem aos corações de vocês com clareza, que o que eu estou falando seja o que vocês estejam entendendo, ou mais próximo disso, né? Teremos encontros no domingo, teremos encontro na terça, porque agora nós temos vários
várias oportunidades. E são oportunidades diferentes e distintas para cada grupo. Então, você tem um grupo aqui, olha, eu estou vendo aqui, chegou até 37, 30 e poucas pessoas, estão com 32 agora, que são pessoas que gostam dessa questão investigativa, do estudo. Tem outras pessoas que querem participar, mas que não gostam muito disso. Então, elas vão participar no domingo, que é mais leve, que é mais tranquilo, que é mais... é o culto do Evangelho. Aí tem aquelas outras que estão precisando de um socorro imediato, estão precisando de uma cura, estão precisando de uma resposta imediata para um problema. Então, tem o grupo na terça, e é isso. Trabalhar. Médium não tem esse negócio de ter descanso, não. Quando vocês assinaram lá embaixo, no projeto reencarnatório de vocês aceitaram esse compromisso. O dia que ela me disse assim, mas eu não tenho mais tempo para mim, não tem, não. Não tem. Aceitou. Vamos trabalhar. Vamos trabalhar porque o tempo urge. Como vocês sabem, vocês estão em pleno apocalipse. Vocês são testemunhas oculares do que João disse para vocês há 2000 anos. Vocês estavam lá quando João disse para vocês essas visões. Ele contou para vocês. E vocês estão aqui agora vivenciando. E ele veio recentemente preparar vocês para passar por tudo isso com tranquilidade. Por quê? Porque dentro de vocês está o reino de Deus. Vocês não precisam se apavorar. Vocês não precisam ter medo. Vocês não precisam sofrer. Porque o reino de Deus está dentro de vocês. Ele veio aí recentemente mostrar tudo isso para vocês. Na sua obra maravilhosa. Na sua obra única. Né? Que é a obra do nosso querido irmão Francisco Xavier. Então, vocês foram preparados em vida. Vocês foram preparados em vida pelo próprio apóstolo que viu isso tudo, que teve a sua expansão de consciência até esse momento. Vocês foram preparados. Vocês são fortes. Vocês são guerreiros, guerreiros da luz. Lembrem quem vocês são. Como disse o Seta Branca naquela terça-feira, né? Ressuscita. Sai desse túmulo de matéria. Ressuscita, vem para fora. Vocês já sabem quem vocês são. Cumpram com o papel de vocês, com a missão de vocês. Dai de graça o que de graça vocês receberam. Todos vocês. Aqui não tem aquele que fala, mas eu não tenho mediunidade. Você não tem mediunidade, você tem o reino de Deus dentro de você. Dá amor, não precisa dar passe. Os médiuns dão passe, você dá amor. Você pratica o bem. Pronto, está tudo certo. Né? Chegou o meu momento, eu já extrapolei 6 minutos, já estou de castigo. Né? Bom, eu vou me embora e agora eu deixo com a nossa querida Eleusa e com... Lembrando que hoje é o dia que se comemora em Aruanda a festa, né, desses espíritos que vocês chamam de espíritos, né, desses seres maravilhosos, porque Aruanda é uma das moradas do Pai, né? É um planeta. É um planeta. Lá não tem só negros escravos, não. Ele só apresenta para vocês nesse formato por humildade. E hoje é o dia que se comemora, o dia deles, a libertação dos negros africanos escravizados aqui no Brasil, né? Então, ficou cogominado que seria o dia desses valorosos servidores do Cristo que vocês chamam de pretos velhos, né? Então, eu honro e eu venero a presença iluminada e de uma sabedoria e de uma bondade imensa e indescritível desses seres sagrados que aqui na Terra se apresentam humildemente como
Pretos Velhos, não é? A nossa querida irmã Ana, a nossa querida irmã Rita, nosso querido irmão Francisco, Chico, né? E tantos outros que aqui vêm para poder ajudar em todos os processos de todos vocês, né? Eu os honro, eu reconheço o papel de cada um deles e eles estão conosco nesse trabalho de trazer a todos vocês a paz, a libertação pelo conhecimento e a cura do corpo e da alma. Então, câmbio final. Você